Eu quero alertar vocês sobre um roteiro. Eu vou chamar de roteiro mental, porque ele é uma análise que o teu olho, ao bater em uma imagem, precisa começar a processar. É a forma como tu precisa fazer a leitura. Paulo, tu vai falar toda a forma? Não, mas inicialmente. Como se fosse um esboço, certo? Um esboço. O que é o esboço, por exemplo? Eu preciso ver uma obra, vou usar uma obra de arte. Imaginem todos, vocês conseguem imaginar na casa de vocês uma escultura de um anjo entalhado em madeira, com as asas abertas, certo? Todo mundo consegue ter essa figura na sua mente. Agora imagine o artista que faz isso, o artista que tem esse talento para esculpir na madeira, e ele está em processo de construção, certo? Ele pega uma madeira que tenha pelo menos o formato de um anjo de asas abertas, e ele começa a dar o formato um pouco do corpo, do crânio, das estruturas das asas, do corpo, tórax, quadril, enfim, daquilo que ele enxerga como anjo, e vai estar entalhando e vai libertando. Mas imaginem isso não ainda polido, tão com acabamento fino do refino. Tu tens que olhar e tu tens que falar. É madeira, é um anjo e está com as asas abertas. Vocês vão entender. Agora imagine um músico em alto nível, ou escutando aqui na rádio, né, na minha caixa de som, uma música. Ele não pode só falar, isso é rock. Quem fala isso sou eu, leigo. Ele pode falar, isso é rock. Eu não sou músico, mas ele vai descobrir, isso está em lá. Depois ele vai identificando outras características da música. Está na escala tal. E aí ele vai entendendo, então ele vai percebendo, daqui a pouco tu dá um violão para ele, vamos supor que ele saiba tocar violão, teclado, e logo ele já acha o tom, a escala a ser usada e o ritmo, e quando vê, ele consegue executar aquilo que ele ouviu. Ele está treinado para isso, em alto nível. O escultor em alto nível, o músico em alto nível precisa disso. E o cabeleireiro em alto nível. A cabeleireira aí que está me assistindo, em alto nível. Precisa ouvir a música e saber o tom. Precisa olhar a escultura e falar, isto é um anjo com asas abertas. E isto é madeira. Ou isto é um anjo, está com as asas fechadas. E isso é metal. Olha, é um anjo, está apenas com uma asa aberta. E isso é uma escultura no gelo. Paulo, onde tu quer chegar? Eu preciso olhar uma fotografia no celular ou um cabelo de alguém ao vivo e identificar se é linha, graduação, camada. Eu preciso identificar o perímetro, a direção e a textura dele. Eu preciso identificar o movimento do corte. Se é horizontal, se o movimento da textura é triangular para frente, se é circular. E depois eu preciso saber identificar o comportamento em relação à face e ao crânio lateralmente. Se eu conseguir fazer essa leitura, eu consigo executar. Por quê? Porque eu estou enxergando e tomando as decisões, e assim como um músico que sabe o tom, sabe a escala que está sendo usada, ele vai achar o ritmo e quando ele vê, ele entrega aquilo que ele escutou. E nós, aquilo que criamos, ou simplesmente aquilo que vimos. São 12 anos conduzindo cursos presenciais de corte. 18 anos este ano completa a maior idade, 18 anos como educador em sala de aula
em centros de treinamento, em salas de hotel, conduzindo informação para cabeleireiros. E tudo que eu faço, eu observo se conecta ou não com quem está participando do curso. Eu tenho um projeto, e o meu curso presencial e online tem um projeto para conduzir as pessoas a um nível de conhecimento e de informação altíssimo. Mas tudo começa com primeiros passos. Eu tomei a decisão e fiz algumas escolhas para explicar para as pessoas as técnicas de corte, linha, graduação e camada, os movimentos que o cabelo tem inclinado para frente, inclinado para trás ou horizontal, e o comportamento que o cabelo tem para que tu possa identificar como se fosse uma nota musical o que aquele cabelo está falando. Tu tem que prestar atenção. E eu citei para vocês 3 elementos que eu gostaria que vocês ou memorizassem ou anotassem: perímetro, movimento, comportamento. Perímetro, movimento, comportamento. Gravou? Isso é importante. Tá? Bate o olho. O que eu preciso analisar? O perímetro primeiro. A direção dele. Ele é horizontal? Ele é inclinado para frente? Ele é inclinado para trás? Bate o olho e veja como é o perímetro daquele corte. A altura que ele está, estamos analisando imagens, certo? Analisando imagens. Analise o perímetro. A direção dele, ele é horizontal? Ele é inclinado para frente? Ele é inclinado para trás? Ele tem uma horizontalidade, depois ele desce? Como ele é? Observem a textura do perímetro. É densa? É difusa? Foi cortado com uma tesoura reta, de ponta, navalhado? Já comece a tomar essas conclusões. Ele é recortado conforme a linha de crescimento, se for um cabelo mais curto, ele é desenhado num Chanel, depois ele desce. Como ele é? Ele sobe num formato coração e desce. Comecem a fazer essa identificação.